O nosso primeiro convidado é o Dr. Eduardo Coelho, tuno da Tudo Universitária do Porto, coautor da fantástica obra e muito importante e inspiradora para a realização desta iniciativa, Queer Tuning, e vai dar-nos umas palavras, nomeadamente sobre o primeiro painel, que se subordina ao tema A História por Trás da Tradição. Boa tarde a todos. Não tenho a certeza se neste momento está a ouvir, ouve-se através do sistema. Tá. Antes de propriamente de começar a falar, e agradecendo desde já a bondade das palavras e dos adjetivos, magnífico e não sei o quê, tenho de necessariamente fazer 3 observações. A primeira é certamente para dar os parabéns à Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto pela iniciativa. A segunda é para agradecer o convite e o facto de se terem lembrado de mim para dar aqui umas palavras. E a terceira é para acusar a responsabilidade de estar nesta sala, o Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, onde já falaram e discursaram e proferiram autênticas orações de sapiência, pessoas como o nosso primeiro reitor da Universidade do Porto, o professor Gomes Teixeira, e outras cabeças ilustres e pensantes a nível da ciência em Portugal. É uma honra para mim estar a discursar nesta sala e é uma responsabilidade muito grande vir atrás de personalidades tão ilustres, cujos retratos estão pendurados nestas paredes e que fazem... enfim, estar um pouco mais nervoso do que aquilo que é costume. Naturalmente não me quero colocar a par dessas personalidades, mas não só render-lhes homenagens, e é graças a elas também que hoje podemos estar aqui. Eu começaria o tema que me propuseram hoje abordar aqui, é a história das tunas. Como compreendem, isto daria para um ano letivo inteiro. Há tanto que falar sobre estes aspectos que se torna difícil selecionar apenas um aspecto ou outro. E se calhar antes de começar pela história das tunas, iria começar, se me permitem, pela minha própria história enquanto tuno e da minha relação com as tunas. Teria eu cerca de 10 anos, portanto foi para aí há 10 anos atrás, e lá em casa dos meus pais, havia 2 violas velhíssimas, ainda com cravelhas de madeira e cordas de tripa de gato e coisas assim desse género. E os meus irmãos eram mais velhinhos e faziam parte dos escoteiros, e naquela altura começava-se a falar da animação das missas, e portanto eles queriam aprender a tocar viola, e depois estavam em moda os Beatles e aquela coisa toda e não sei o quê, e pediram lá ao meu pai, que sempre teve jeito para as carpintarias, que tentasse lá remendar aquelas violas. E eu olhava para aquilo para mim era uma coisa deslumbrante, e o meu pai, e então estas violas de onde é que são? Havia estas violas, e o meu pai nessa altura usou uma palavra que para mim era muito estranha, porque estas eram as violas lá da Tuna, e foi aí a primeira vez que eu ouvi falar desta palavra. Mas a Tuna, o que é isso, o que é que não é, e tal, lá me explicou, não, eu e os teus tios, e mais não sei quem, lá da freguesia, e mais este, e mais aquele, começou a desfiar uma série de histórias sobre as rapaziadas que faziam, onde é que se entretinham, e o meu batismo, entre aspas, sobre aquilo que era uma tuna foi precisamente aí. Portanto, o meu primeiro conceito de tuna nem sequer tem a ver com a universidade, ou sequer com estudos, ou sequer com estudantes. Sendo que o meu pai era ali da zona de Braga e ele contava coisas, que na minha aldeia havia 2 tunas e nós éramos rivais do outro, e um dia fomos lá roubar o violoncelo e depois eles roubaram-nos os cavaquinhos, depois nós estávamos a tocar não sei onde, eles foram e puseram pregos nas cadeiras e nós sentámos.
Isso era na aldeia dele, 2 tunas na aldeia dele, porque nas aldeias vizinhas havia 3, 4, e em praticamente todas as aldeias do concelho existia uma tuna. Portanto, o meu primeiro contacto com este mundo tem precisamente a ver com as tunas enquanto grupos musicais puramente puros e duros, e nada a ver com tradições académicas e com o meio universitário. Depois, por volta dos anos 80, meados dos anos 80, começou a apanhar-se, e muito bem, cá em Portugal, as emissões da televisão espanhola. E através dessas emissões havia, sobretudo aos sábados e aos domingos de manhã, um programa chamado Gente Jovem. E era um programa interessantíssimo, que tinha que ver com a Espanha, na altura, estava em processo de adesão àquilo que então era a Comunidade Económica Europeia, juntamente com Portugal, e eles prepararam uma década para catapultar a Espanha para a cena internacional. E durante essa década eles construíram tudo, estádios, tudo o que é possível imaginar. E esse programa dedicava-se essencialmente à cultura espanhola, ou tudo aquilo que fosse na altura sentido como cultura espanhola. E aquilo basicamente era uma série de concursos, com N disciplinas artísticas, desde cantores de flamenco consagrados, a jovens revelações de flamenco, ranchos folclóricos, e depois uma coisa estranha, que eram os gajos de calções aos saltos com umas pandeiretas e umas bandeiras, e que iam para lá e tocavam umas canções com os instrumentos muito não sei quê. E é a segunda vez que eu ouvi falar da palavra tuna, e então mudou radicalmente o meu conceito, aquilo que eu achava que era uma tuna. E aí as coisas mudaram. O meu pai dizia que a tuna era uma coisa, e eu via que afinal havia outra possibilidade de ser tuna. Passados uns anos, 87, entrei para o Orfeão Universitário do Porto e entrei em contacto com outra realidade ainda, que em tempos tinha existido uma coisa qualquer chamada para lá tuna, e que nem era aquilo que eu via em Espanha, nem era aquilo que eu ouvia falar, de que eu ouvia falar o meu pai e os meus tios, e era uma coisa diferente disso tudo. E é aí que eu chego à Tuna Universitária do Porto, por ter ingressado no Orfeão Universitário do Porto. E foi em 87, no ano em que o Orfeão fez os 75 anos, que houve uma série de convulsões internas e resolveu uma nova geração de pessoas pegar na direção e dar uma nova orientação estratégica. E nós pegámos naquilo que era a tuna do Orfeão Universitário do Porto, na altura, e cruzando com aquilo que víamos em Espanha, porque todos nós tínhamos sensivelmente a mesma idade, todos nós tínhamos visto mais ou menos aqueles programas, e achámos que aquele modelo, aquilo que se via os espanhóis fazerem, era muito mais interessante do que aquilo que nós víamos, a tuna dos antigos orfeonistas, ou então aquilo que ainda era a tuna do Orfeão Universitário naquela altura, que era mais interessante, era mais movido, tinha mais a ver connosco. E criamos então essa simbiose entre aquilo que era propriamente o modelo de tuna espanhola, mais vivo, de pé, com balanço, com bandeira, com pandeireta, com aquilo tudo, e a tradição orquestral que vinha dessa tradição orfeónica no Porto, era a única e, portanto, era aquilo que nós conhecíamos. Depois criámos o primeiro Festival Internacional de Tunas Universitárias, e aí tivemos um contacto mais direto com aqueles que eram os nossos heróis na altura, que nós conhecíamos apenas da televisão, que tínhamos visto neste ou naquele programa, nesta ou naquela final, e intensificou-se ainda mais os laços de amizade e de cooperação. Mas tudo isto foi feito às cegas, às apalpadelas, ou seja, nós ouvíamos aquilo que os espanhóis tinham a dizer, eles iam contando aquilo que eles próprios pensavam que era e que sabiam, e dá-se aquilo a que se chamou o boom das tunas em Portugal. Ou seja, a partir de finais da década de 80, 87, 88, 89, aparece a Tuna Universitária de Minho, entretanto tinha surgido também a Estudantina Universitária de Coimbra, começam a aparecer tunas um pouco por todo lado, aparece também a Tuna de Engenharia no Porto, a Tuna de Direito da Católica, Letras e por aí fora. E populariza-se o fenómeno. Surgem sites dedicados a tunas, cada tuna o seu,
e muito bem, surgem fóruns especializados, e nesses fóruns especializados eu lia muitas vezes porque as antigas tradições das tunas, porque as seculares tradições das tunas, e eu calava-me, ficava calado. As seculares tradições das tunas, sim, deve haver umas seculares tradições das tunas quaisquer, não sei muito bem o que é que sejam, mas ficava calado, até o dia em que decidi deixar de ficar calado e perguntar, ok, eu tenho ouvido falar aqui, há um ano que eu ouço falar das seculares tradições de tunas, vocês esclareçam por favor, porque eu não sei quais são as seculares tradições de tunas. Eu ouço falar das seculares tradições de tunas, porque já vem desde a Idade Média. Sim senhor, mas que tradição é, concretamente? Aquela coisa de apadrinhar, assim, mas afinal o que é que vem isto? De onde é que esta coisa vem? E com isto desinquietei 3 ou 4 pessoas a pôr à prova aquilo que nós achávamos que sabíamos sobre tunas. E a verdade é que, perguntando-os aos outros, ninguém sabia dizer quais eram as seculares tradições das tunas, de que tanto se falava e tanta crítica se fez, porque a tuna de não sei onde, porque não está a respeitar, e a tuna de não sei o quê, que isto, que aquilo, que aquilo outro, tudo muito perentório, etc. E é dessa interrogação que surge a ideia de ir atrás, de ver, afinal, o que é que aconteceu. E começamos por onde começa toda a gente, pela arte del buen tunar do Dom Emílio de la Cruz, e que é propriamente o homem que começa os estudos sérios, ou se quisermos científicos, ou pseudocientíficos e pseudo-históricos, sobre o fenómeno das tunas. E essa inquietação e essa pergunta, e é sobretudo a incapacidade de dar uma resposta cabal a essa pergunta, que vai desembocar no livro Quid Tuna. E é esse começar a ir atrás, ver e começar a descobrir, começar a comparar o site da Tuna, sei lá, de Medicina de Córdoba com o site da Tuna de Direito de Madrid, com o site de não sei o quê, começa-se a perceber que tudo aquilo é ar e vento, que não há nada ali que seja secular, que não há nada ali que venha da Idade Média. E então começamos a ler, começamos a investigar, começamos a ir cada vez mais a fundo e basicamente a história das tunas divide-se em 2 períodos. O período dos tunos sem tunas e o período das tunas sem tunos. Este primeiro período vai desde sensivelmente a criação dos primeiros estudos gerais em Espanha, por volta do século XII, em Palência, e até sensivelmente meados, o seu primeiro quartel do século XIX em Espanha, a época dos tunos, mas em que não havia tunas. E a segunda época vai desde sensivelmente 1840, talvez, a primeira experiência republicana espanhola, até aos nossos dias. É a época das tunas, mas sem tunas. Claro, todas estas interrogações nos levaram desde logo à procura do próprio significado da palavra tuna, de onde é que tinha aparecido a palavra tuna, de onde é que vinha a palavra tuna. E a verdade é que, espremidos todos os limões, nunca ninguém chegou a nenhuma conclusão e é quase impossível hoje chegar-se a qualquer conclusão. Muitas foram as explicações que se tentaram inventar, porque tuna vinha da palavra tonare em latim e, portanto, tonare significava soar, e como os instrumentos emitem som, então é por isso que se chamavam tunas. Não. Porque a tuna vem da palavra atum, porque os atuns na Idade Média e não sei quê, no século XVI, e mais não sei quê, as almadrabas e mais isto e mais aquilo. Não. Porque tuna é da composição humorística de 2 palavras que não sei o quê, que aparecem numas cópulas de Diego da Reinosa no século XVIII. Não. Porque havia um califa na cidade de Tunes que gostava de beber e comer e fumar e outras coisas e tal, e não sei o quê, que andava por aí. Não. E, portanto, não há, porque é um hospício em Paris e tal. A questão é mesmo ilusiva e, de facto, não vale a pena perder tempo a amassar a cabeça com elas, quer dizer, com esta história
como se fosse, porque se a palavra tuna significar aquilo, então é porque nós temos de ser aquele outro. E a verdade é que, tendo confrontado todas as fontes documentais, aquilo que nós descobrimos, que é o maior erro que se pode fazer em investigação histórica, é partir daquilo que é o presente à procura de coisas iguais no passado. O que é que faz uma tuna? Dizem que canta e que toca e que não sei o quê, e que vai fazer umas serenatas e que provoca distúrbios e que urina nas ruas e que bebe muitos copos e que faz não sei o quê. E a verdade é que nós descobrimos que tudo aquilo que falava de idades médias e de não sei o que mais, não passava precisamente disso, ou seja, há um documento da polícia em que dizia que foram presos 4 estudantes porque andavam a cantar, que era uma tuna. É uma tuna, só pode ser uma tuna. Porque houve uma lei de 1529 que proibia os estudantes bêbados e era uma tuna, é inequívoco, porque aqui era uma tuna, sem dúvida nenhuma. Porque havia uns fulanos que... Ou seja, a interpretação da nossa prática presente nunca pode servir como justificação, ou seja, aquilo que no fundo se andou à procura foi de sombras, foi da repetição no passado daquilo que nós fazemos no presente. E legitimar determinadas práticas como configurando a prática da tuna num processo em que se autoalimenta de erros. Ou seja, aquilo que nós fazemos agora, nós vamos à procura daquilo que já se fazia no passado. Se nós bebemos, então qualquer gajo que bebe é de uma tuna. Se nós cantamos, qualquer gajo que cantasse era uma tuna. Se nós tocamos, qualquer gajo que tocasse era uma tuna. E, portanto, como eles faziam aquilo, nós fazemos isto. Estávamos a alimentar uma cadeia em feedback contínuo. E foi preciso partir e ir ler, porque aquilo que, de facto, quem lê o Dom Emílio de la Cruz, quem lê determinadas histórias, estão nos sites, aquilo que encontra são citações truncadas. Quando nós fomos ler os documentos, aquilo que nós encontramos é que tinham sido retiradas palavras, por exemplo, não, tinha sido retirada a palavra não de um documento, que era o tal dos atuns. Porque a verdade é que os atuns migram, são imigrantes do mar, porque umas vezes estão aqui, outras vezes estão ali, e a verdade é que os tunos da terra também andam, nunca estão no mesmo sítio, e a verdade é que se a palavra tuna não vem da palavra atum, então não se pode negar que existe uma semelhança. Ora, o que é que fizeram? Tiraram a palavra não, então leram, a palavra tuna vem da palavra atum. Então aquilo já vinha com explicações por ali fora. E como isto nós encontramos N coisas, frases que tinham sido retiradas a primeira parte, ou que tinham sido por simplesmente ignorado o contexto em que elas tinham sido proferidas. Então encontram-se as coisas mais díspares e mais doidas a nível de explicações do que são a tuna. E o que é que induz em erro? A indumentária dos tunos espanhóis. O facto de eles usarem uma roupa que vagamente parece qualquer coisa do século XVI ou do século XVII produziu neles próprios a convicção de que as tunas eram coisas muito antigas e tal, o que não corresponde toda à verdade. Vamos então separar, isto referi a estas circunstâncias para perceberem o tipo de dificuldades com as quais tivemos de lidar. E a menor delas, ou seja, a maior e até a principal, foi partir as nossas próprias convicções, desfazer as nossas próprias convicções, descobrir que estávamos completamente errados naquilo que estávamos a dizer, aquilo que eu ensinei durante anos aos caloiros na tuna e não sei o quê, estava completamente errado, tudo tinha partido de uma base, e até aquilo que eu ouvia dos tunos espanhóis estava sobre aquilo que eles achavam que era a tradição em Espanha, estava completamente errado. E portanto este exercício de humildade, porque requer alguma humildade, e este exercício de contrariedade relativamente às próprias convicções, este exercício de fazer tábua rasa, agora vamos escrever a história toda de novo, é difícil. Não é fácil, como qualquer um de nós consegue perceber. Tunos. O que são tunos, ou o que eram tunos nesta primeira fase? Em primeiro lugar, tuno era pura e simplesmente alguém que ganhava a vida à custa de expedientes. Tanto é assim
que em Portugal, ainda hoje, e não é preciso sair muito do Porto, quando se quer chamar malandro, seu tonante, anda cá, seu tonante, as pessoas ainda se ouve dizer isto, chamar tonante a um miúdo, traquinas, ou alguém que faz alguma coisa, ou alguém que é malandro. Esta palavra pegou cá em Portugal, não pegou só em Espanha, pegou também em Portugal. E muito cedo, muito mais cedo do que aquilo que se imagina. Estes tunos eram o quê? Eram precisamente isto, pessoas que levavam a sua vida aproveitando-se da crendice dos outros. Nem sequer tinha a ver com música. Como é que isto passa para o meio universitário? Aliás, não é nada estranho na Espanha do século XVII, a partir do século XVII, sobretudo. Uma sociedade com profundíssimas desigualdades, pessoas riquíssimas a par de pessoas que viviam na mais completa indigência, e a maior parte das pessoas, de facto, não tinha meios de subsistência. E não tinha outra alternativa senão colocar-se ao serviço ou aceitar qualquer serviço que lhe pudessem dar. Era a arte do desenrasca, pura e simples. Isto tanto acontecia com estudantes universitários, como acontecia, por exemplo, com soldados que iam para as campanhas militares e que depois eram desmobilizados e ficavam sem soldo e ficavam sem qualquer tipo de subsistência. Por exemplo, esta prática militar chamava-se andar a la pecorea, em espanhol. Quando eram os estudantes que faziam isto, chamava-se correr la tuna. Portanto, a palavra tuna aparece em primeiro lugar como um modo de vida, como uma maneira de estar na vida, como uma maneira de angariar a subsistência. Nada a ver com música, nada a ver com nada, nem fazia parte da gíria universitária apenas. E era exercida, sobretudo, nos meses de verão. Este correr la tuna era uma prática que se fazia no verão. Era uma altura em que os estudantes mais desfavorecidos não tinham, portanto, não tendo como comer à custa, por exemplo, dos conventos. Muitos deles não tinham dinheiro suficiente, como nós sabemos ainda hoje em dia, chegamos ao dia 15 muitas vezes a tinir, e portanto muitos deles não tinham mesmo o que fazer e não tinham alternativa senão irem para a sopa dos pobres. Outra confusão, porque isso é que deu origem às tunas, sopistas e mais não sei o que mais. Durante os meses de aulas, de facto, os decretos régios obrigavam as populações a sustentar os estudantes. Não quero entrar aqui sobre as diferenças entre a criação dos estudos régios em Espanha e em Portugal, porque senão iria amassar demais, mas a verdade é que nos estudos régios em Espanha a proteção real era efetiva. Portanto, havia a obrigatoriedade de onde os estudantes passassem a caminho da universidade ou de regresso da universidade para casa, pelo trajeto mais curto. Isto faz-me lembrar algumas coisas de praxe, pelo trajeto mais curto e mais não sei o quê. As populações eram obrigadas a alimentá-los. Eram obrigadas, pelo menos, a deixá-los dormir nas cavalariças ou a dar-lhes uma sopa ou qualquer outra coisa do género. E isto era fortemente punido por lei a quem não cumprisse. E, portanto, havia estudantes destes que aproveitavam as férias a partir de maio, fazendo de conta, sei lá, estavam a estudar em Salamanca, mas moravam em Barcelona, começavam a ir em direção a Barcelona, chegavam ali e desviavam para Palência, depois iam um bocadinho mais para baixo para Valladolid, depois iam para Burgos, depois voltavam a Vigo, depois iam para não sei onde, quer dizer, andavam ali à volta. De onde é que você? Venho da universidade, vou para casa, por favor, dê-me um prato de sopa e tal. Eu vou para não sei onde. E andavam ali à volta. Em outubro, estavam outra vez em Salamanca. Eram os estudantes mais pobres, aqueles que não tinham dinheiro para pagar as propinas, que faziam isto. E o único objetivo deste correr la tuna era angariar o dinheiro suficiente para pagar as propinas do ano seguinte. Isto, que era uma necessidade, tornou-se em breve apelativo para toda uma classe de estudantes que achava muito mais piada durante o verão andar a catrapiscar nas miúdas e mais não sei o quê, do que estarem a ir para casa a atorar os velhotes. Portanto,
Metiam-se também no meio desta malta que andava a tentar angariar a subsistência e passavam as férias de verão assim. Havia quem fizesse isto por necessidade, que era uma minoria, e havia também alguma maioria que também gostava de se meter nisto. Ora, para conseguirem sacar uma esmola, para conseguirem sacar o prato de sopa, para conseguirem isto ou conseguir aquilo, faziam 30 por uma linha e quase nunca música. Ok? O que é que eles faziam? Faziam de conta que iam, por exemplo, rezar ofícios dos defuntos para onde houvesse um velório. Como sabiam latim, porque eu sou estudante e tal, venho aqui abençoar o morto, e começavam para lá numa algarviada qualquer em latim, provavelmente a recitarem versos de Ovídio, pornográficos ou coisas assim do género, alguma coisa que tinham lido, e como o povo ignorante não sabia, ele é meio clérigo e tal, o gajo, sou, sim senhor, eu andei a estudar e tal, começava a falar de homens para o bispo, blá 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 blá, e o pessoal chegava ao fim, dava-lhe uma esmola, uma coisa qualquer. Noutra terra qualquer diziam que tinham estudado astrologia e portanto punham-se a prever o futuro. Noutra terra qualquer tinham aprendido rudimentos quaisquer de física, então levavam um ímã e punham uns pregos em cima de uma folha de papel, e agora vou fazer mexer estes pregos, e punham-se a fazer truques de magia, coisas deste género. Tudo aquilo que servisse. Aqui a cantar que está a dar, então a malta canta. E portanto, essa atividade, este correr lá tuna, e portanto estes tunos, não tinham tunas, portanto aquilo que nós, e muito menos nada parecido com aquilo que nós hoje conhecemos como tuno. Portanto, era este viver picaresco, este viver marginal, este viver poético, esta noção de liberdade, esta noção de viver à margem da lei, de viver numa semi-marginalidade consentida, esta figura simpática, no fundo, de fulanos que não faziam mal nenhum. As pessoas eram aldrabadas e gostavam de ser aldrabadas, porque eles o faziam com graça, o faziam com alguma panache, com algum savoir-faire, etc. Era amplamente tolerada por toda a gente, portanto, as pessoas sabiam perfeitamente ao que é que eles iam e, no fundo, deixavam, na maioria das aldeolas, passava lá de vez em quando alguma novidade, alguma coisa, e, portanto, era até, no fundo, uma forma das populações se distraírem e, portanto, as pessoas levavam isto a bem. Mas nada disto tinha que ver com música e muito longe daquilo que nós hoje em dia entendemos como tunas. Este modo de vida foi sendo progressivamente abandonado, dura, ainda com vestígios, pelo menos, daquilo que a literatura nos permite ver. Como compreendem, é impossível termos lido tudo aquilo que haveria para ler sobre este assunto. E lemos desde constituições de universidades até, sei lá o quê, recortes de jornais aos montes. Este costume, ou alguma coisa deste costume, perdura até, sensivelmente, princípios do século XIX. O que acontece de fundamental no século XIX? Acontece o fim dos absolutismos, as invasões napoleónicas, isto vai tudo depois abalar as estruturas sociais, o fim dos antigos regimes, a instauração de monarquias constitucionais, liberdade, igualdade, fraternidade, concessão de mais direitos, liberdade de reunião, e vai alterar profundamente a estrutura das sociedades. Isto acontece em Espanha, naturalmente acontece em Portugal com mais algum tempo de distância, mas estes processos de democratização, de acesso progressivo das pessoas a oportunidades, igualdade de oportunidades, igualdade de acesso, maior liberdade de educação, uma melhoria, porventura, algo significativa das condições de vida, o acesso da burguesia, a ascensão final da burguesia em finais do século XIX, vai determinar e vai reconfigurar o quadro dos fregueses, digamos assim, da universidade. Vão sendo cada vez menos aqueles que deixam de ter possibilidades de pagar o seu dinheiro das propinas, e vai havendo uma classe cada vez mais endinheirada, e portanto deixa de ser necessário recorrer a estes expedientes. Podemos considerar, por aquilo que se lê a partir de recortes de jornais, que o costume está extinto em 1820, 1825. Há pessoas que ainda se lembram de ter visto esses antigos tunos, que, atenção, não eram todos estudantes. Havia quem se fizesse passar por estudante,
Aliás, a própria noção do que era estudante e do que era ser universitário naquelas épocas é muito difusa e, portanto, nem sequer há a garantia de quando estamos a ler alguma coisa do século XVI, XVII, XVIII ou XIX a falar de tunos, estejamos efetivamente a falar de estudantes. Pode não ser e em muitos casos não é. Reconfigura-se então e deixa de haver de facto esta necessidade de angariar a subsistência. Já vemos aquilo que se vê já a nível de Espanha e também basicamente em Portugal, é os filhos dos burgueses, filhos de comerciantes ricos que por sua vez se tornam juristas, médicos, começam a assumir as profissões liberais. Portanto, a segunda, terceira geração, em meados do século XIX, já é uma geração que nunca conheceu essa necessidade. O que é que acontece? Acontece que há uma espécie de saudade desta figura típica que corria às aldeias, que fazia diabruras, que fazia 30 por uma linha, que animava de alguma forma os verões, digamos assim, das zonas suburbanas e provincianas. O século XIX vai trazer também esta liberdade de associação, que até aí não era permitida. Criam-se as sociedades secretas, ou pelo menos elas tomam um caráter de abertura mais evidente do que aquele que tinham até agora, mas sobretudo é na riqueza de sociedades culturais dedicadas a fins culturais, recreativos e beneficentes que vai começar a história das tunas. É aí, nos clubes, é nas sociedades literárias, nos orfeões, nos grémios, nos liceus, que começa essa atividade. Muitas dessas associações têm, ou quase todas essas associações, que agora aproveitam a liberdade de associação, portanto, clubes de filatelia, de colombofilia, de futebol, 30 por uma linha, que cresce tudo nessa altura, clubes desportivos, vão aproveitar essa liberdade de reunião e criam-se como cogumelos N associações, quer associações puramente sindicais, associações profissionais, quer associações de caráter cívico, quer associações de caráter cultural, como o Ateneu Comercial do Porto e outros, que se vão criar nesse espírito de liberdade. Criam-se também associações sindicais, criam-se casas do povo, criam-se cooperativas, e portanto há todo este lema da fraternidade, digamos assim, da Revolução Francesa, ganha algum corpo e tenta ganhar algum corpo também nessa altura. Para além da liberdade e da igualdade, essa fraternidade, uma fraternidade muito ateia, o peso da Igreja Católica diminui, e portanto são as forças sociais que começam a querer impor-se. E há fins beneficentes. O século XIX, como também saberão, é uma época de convulsões, é uma época de independências, é aí que se começa também a esboçar, por um lado, as novas nações europeias, por outro lado, a nível das colónias, é aí que se começam os movimentos independentistas do México inicialmente, mas depois de toda uma série de países latino-americanos. O próprio Brasil torna-se independente nessa altura. Portanto, esta noção de independência, esta noção de autossuficiência começa a ser sentida de uma forma premente e vivida no dia-a-dia. E todas estas associaçõezinhas, clube disto, clube daquilo, associação disto, não sei o quê, têm fins assistencialistas. É uma época em que há também desastres naturais gravíssimos e era frequente ver-se, naquela altura, a sociedade civil começa a querer criar os seus próprios hospitais, as suas próprias clínicas, etc., já que não havia Estados centralizados tão fortes como há agora. São as populações que começam primeiro por se auto-organizar e é nesse espírito de organização que vão surgir todos esses clubes. E uma forma de assistencialismo era a realização de peditórios. Ainda hoje é notório, por exemplo, os peditórios para a Cruz Vermelha, os peditórios para determinadas causas sociais, Liga Portuguesa contra o Cancro e por aí fora, fazer a realização de peditórios públicos. Como é que isto era feito? Normalmente contratava-se uma banda. As pessoas contratavam uma banda musical, iam de chapeuzinho estendido, outra coisa qualquer, organizavam-se concertos, saraus, soarés, etc., com fins de angariação de receitas. Ora bem, os estudantes universitários começam também
eles próprios a tomar iniciativas deste género. A Faculdade de Direito de não sei onde lembra-se que no Carnaval vai organizar um peditório para o Colégio dos Órfãos de não sei o quê. A Faculdade de Medicina de não sei onde, que se lembra que vai participar também e vai angariar fundos para causas deste género. Muitas vezes tinha que ver com soldados que tinham voltado estropiados de uma guerra qualquer, de independência, ou outra coisa deste género. E é aqui que recomeça a ouvir-se falar qualquer coisa. São estes estudantes universitários que se organizam para fazer um peditório. Então, como é que eles fazem isto? Lembram-se, são eles próprios que vão fazer o mesmo que os outros faziam, ou seja, ali a banda, vamos pedir à banda do Exército, por exemplo, que colabore connosco no peditório. Este dia vamos pedir aqui no centro da cidade, para a semana vamos pedir ali a uma cidade que está a 10 km e por aí fora. E é aqui, neste espírito de Carnaval, que eles vão lembrar, e se a malta fizesse aquilo de que eu vi o meu avô falar? Que era ir pelas aldeias a pedir dinheiro e não sei o quê, e havia um gajo que ia com uma pandeireta, e havia um gajo que ia de chapéu na mão, e esse que pedia. E, portanto, aquilo que nós temos é estudantes disfarçados de Carnaval, que se dizem tunos, recuperando essa memória de alguma coisa que havia antigamente. Mas eles próprios não tocam, a única coisa que eles fazem é interagir e levam uma bandeira da faculdade para dizer nós somos da faculdade de não sei o quê, mas é a própria bandeira da faculdade que eles levam, não é a bandeira de Tuna, para se identificarem como estudantes, e levam 3, 4 capangas atrás, a tocar umas coisas quaisquer, e a meterem-se com as pessoas que vão passar, e o fulano que leva a pandeireta, e o outro que não sei o quê, aquele que faz umas cabriolas, e começam a chamar a estas coisas estudantinas. A princípio estudantinas, a princípio ainda não lhes chamam Tunas, chamam-lhes só estudantinas. E é este costume carnavalesco em que eles vão, então se nós vamos ser como esses antigos tunos, vamos arranjar aqui uma coisa qualquer, uma roupa qualquer, então lembram-se lá do bicórnio e perguntam ao avô como é que era, eles também usavam uma capa e também faziam isto, inventam, e aquilo que nós vemos são de facto costumes carnavalescos, porque o traje, aquilo que nós conhecemos hoje como traje de tuna espanhol, nunca foi o traje académico, o traje académico espanhol nunca teve nada a ver com aquilo. Aquilo é um traje puramente carnavalesco, que se achou que tinha piada, para aquilo é bonito, cenicamente é muito mais interessante do que o antigo traje de tuna espanhola, que é quase mais parecido com isto que nós vemos nos retratos destes senhores, do que propriamente com aquilo que nós vemos hoje em dia. E esse costume, por aquilo que nós lemos, dava sempre mau resultado, porque aquilo, em vez de dar dinheiro, acabava sempre por dar prejuízo. Porque a malta o pegava naquilo e ia para os copos, depois era preciso pagar à banda, e chegava ao fim e aquilo nunca sobrava dinheiro nenhum, pelo contrário, eles tinham por aquilo. E aquilo a que nós assistimos é precisamente isto. Ano a ano se formava a estudantina, ou seja, nós hoje dizemos, eu fiz parte da Tuna, ou eu digo, eu fiz parte da Tuna entre 1987 e 1993. Eles não dizem isso. Eles dizem, ou esses fulanos dessa altura diziam, eu fiz parte da estudantina de 1876. Portanto, a estudantina não era uma organização permanente, era algo que ciclicamente se formava. Este ano há estudantina, para o ano pode não haver. Portanto, a estudantina não era sequer também uma organização musical, era algo que se organizava para fazer o peditório, era uma trupe, era um grupo que se podia formar naquele ano, no ano seguinte não. Portanto, mesmo quando algumas tunas espanholas vêm dizer porque nós fomos fundados em 1822, não foram. De facto, na vossa faculdade houve uma tuna, houve uma estudantina que se formou em 1852 para aquela finalidade e depois desapareceu. Portanto, aquilo havia eleições com presidente, com secretário, com tesoureiro, com mais não sei o quê, e faziam-se assembleias gerais e pedia-se autorização ao reitor, mas depois desfazia-se. Fazia-se e desfazia-se. Eram organizações voláteis, tinham a duração de um período de carnaval e acabava. No ano seguinte, em outubro, os gajos já estavam outra vez a afiar as facas, este ano temos que começar outra vez os ensaios, porque vai haver um baile em casa do governador e a malta vai mas lá pescar os olhos às gajas e tal, apresentar. E era um bocado isto que acontecia. Acabando era noite e, portanto, a coisa desfazia-se.
Para o ano voltava-se a pensar se era assim ou não era assim. A palavra tuna começa a associar-se. O que é que acontece? Acontece que esta fórmula começa a ter algum sucesso. Ou seja, não são tanto os estudantes que vão influenciar a população civil, pelo contrário, é a população civil que são os estudantes que vão atrás dos costumes da população civil, não é a população civil que vai atrás dos costumes dos estudantes. Isto acontece tanto em Espanha como acontece em Portugal. No caso concretamente espanhol, ainda, como é que se passa então desta organização de estudantes que contrata músicos para irem atrás deles, vestidos como eles, para aquilo que nós conhecemos hoje em dia? Pelo meio disto tudo há uma estudantina espanhola que decide ir, em 1870, decide ir a Paris, à exposição mundial que existiu em Paris nesse ano, e que vai precisamente com esse costume carnavalesco, mas era uma orquestra de plectro, tinha violinos, tinha flautas, tinha umas violas, uns violoncelos e umas coisas desse género, e anda lá em Paris, na exposição internacional, e aquilo tem algum sucesso. E eles depois acabam por se apresentar necessariamente também em Madrid, em algumas cidades espanholas, mas é uma orquestra de plectro, nada a ver com aquilo ainda que nós conhecemos. E aquela fórmula teve sucesso. Teve sucesso, e algum tempo depois, em Espanha, em Madrid concretamente, surge a Estudantina Espanhola Fígaro. E é aqui que se vai dar a passagem de uma coisa para a outra. Esta Estudantina Espanhola Fígaro nem sequer era de estudantes, eram músicos de conservatório, era um professor de conservatório que, com mais 4 ou 5 ou 6 músicos de conservatório, resolvem fazer uma coisa semelhante a essa Estudantina Espanhola de 1870. Chamaram-lhe Fígaro podiam ter chamado outra coisa qualquer, mas vão atrás deste nome da estudantina, uma estudantina espanhola que deu uns concertos e que teve sucesso, então nós vamos pegar na mesma coisa. Vamos chamar-lhes também estudantina espanhola e vamos-lhe pôr outro nome, e vamos também fazer uma gira, vamos também fazer uma turnê. E a novidade desta estudantina espanhola é precisamente a introdução dos instrumentos bandurrielo. Todos eles eram músicos virtuosos e, portanto, em muito pouco tempo eles pegaram em 11 fulanos e fizeram uma orquestra de plectro verdadeiramente notável. Tão notável é que eles andaram praticamente 15 anos em digressão mundial. E, portanto, começaram em Madrid foram contratados para não sei onde, daqui para ali, primeiro começam por correr a Europa, Portugal incluído necessariamente, e é desde espetáculos privados para os reis de Inglaterra, não sei quantos espetáculos privados para os czares da Rússia, percorreram toda a Europa possível e imaginária, atuaram em todos os teatros possíveis e imaginários. É importante também referir que poderá estar associado a isto o gosto pela música espanhola, por esta altura que se constrói, Bizet também acaba por compor a ópera Carmen, é por esta altura que também começa a haver algum interesse e alguma descoberta pela música espanhola a nível erudito. E, portanto, uma coisa provavelmente alimenta a outra. O facto é que eles andaram anos em digressão. E quando não andavam eles em digressão, houve gente que começou a perceber, isto de uma estudantina espanhola é fácil, isto afinal com instrumentos que não custam nada a aprender, eles não têm violinos, eles não têm violoncelos, eles têm guitarras e têm umas coisinhas de corda que se toca e tal, e aquilo a porreiro e dá um som bestial e consegue-se fazer uma coisa fácil. Rapidamente começam a surgir outras imitações desta estudantina espanhola. Portanto, eles fazem a turnê completa da Europa, naturalmente passaram às colónias espanholas da América do Sul, e aquilo que nós vamos assistindo é que, por onde quer que passe esta estudantina espanhola, a seguir, esta estudantina espanhola Fígaro, a seguir surgem, nas cidades mais recônditas, estudantinas. Estudantina daqui, estudantina dacolá, estudantina disto, estudantina daquilo. Um dos truques que a estudantina espanhola Fígaro usava, e muito bem, era dar sempre um concerto de beneficência.
atrás do concerto de beneficência, depois dava concertos em que se faziam pagar, mas, regra geral, faziam 2, 3 espetáculos e o último era um espetáculo para os bombeiros, ou era para o hospital de não sei o quê e tal. Ora, os estudantes espanhóis, atrás deste sucesso da Estudantina Espanhola Fígaro, começam a perceber, nós afinal escusamos de contratar uma banda para ir tocar connosco, nós conseguimos fazer isto também. Nós conseguimos facilmente, com violas e guitarras, fazer uma coisa semelhante àquilo que esta Estudantina Espanhola faz. Isto vai já dando o leitmotiv para a questão da responsabilidade social das tunas. E é precisamente aqui que começa a história das tunas atuais. São estes grupos que inicialmente se reúnem exclusivamente ou quase exclusivamente com fins beneficentes, com fins de angariação, era quase sempre por alturas do Carnaval, para instituições de caráter permanente que nós conhecemos hoje. Inicialmente eles chamam-se estudantinas, depois começa a haver tanta estudantina que já não sabe o que é de estudantes e o que é que não é, e é aí que eles sentem a necessidade de introduzir a palavra tuna. Chamam-se, em vez de chamarem a tuna escolar de Madrid, por exemplo, a princípio eles ainda têm de usar a palavra estudantina, que é para as pessoas perceberem. Ora, estudantina é um tipo orquestral. É uma orquestra de plectro, na verdade. E começa a aparecer a estudantina, tuna de medicina, Madrid, a estudantina, tuna de não sei onde, até abandonarem definitivamente a palavra estudantina. E assim, num costume carnavalesco, puramente carnavalesco e episódico, se passou para aquilo que nós conhecemos hoje e estas instituições com caráter mais ou menos permanente, que é aquilo que nós hoje praticamos. Portanto, essas seculares tradições das tunas mal têm 100 anos. Em Portugal, aparece, como quase tudo em Portugal, aquilo que vem do estrangeiro que é bonito, portanto faz-se. Apareceu por aí uma tuna de não sei quê, pelo visto Santiago de Compostela, que veio em missão de fraternidade ao Porto, a Coimbra e não sei o que mais, e a malta achou, nós também podemos fazer uma coisa desta. Era porreiro se nós também fizéssemos, e no Porto surge logo a ideia de se fazer, em Coimbra também, em Lisboa também. Isto a nível universitário. Em Portugal, este fenómeno de orquestras é muito mais popular, ou seja, tem muito mais expressão a nível popular do que a nível estudantil, propriamente dito. Em Portugal, a história, podemos traçar uma história até os anos 70, sensivelmente, e outra história depois dos anos 70. A princípio, o que acontece é isto, é a imitação daquilo que se faz em Espanha. Eles vieram cá visitar-nos, a malta vai fazer uma orquestra e vai visitá-los lá. Eles vieram cá o ano passado, nós para o ano vamos lá. Depois vêm eles, depois vamos nós, e andava-se nisto. Uma parte interessante, ou que poderia ser interessante, seria, quem tiver paciência para isso, estudar as relações entre o movimento republicano em Espanha e o movimento republicano em Portugal e as tunas. A primeira vez que foi proclamada a República em Portugal não foi com a revolta dos sargentos de 1891, foi antes disso. Foram elementos da Tuna Universitária do Porto, que saíram aqui do jardim desta Praça de Carlos Alberto, já deviam estar bebidos ao meio da tarde e começaram a dar vivas à República, e viva a República, e não sei quê, gostei de acabar, e não sei quê, morte aos tiranos, e foram ali por mártires da liberdade até à Praça da República, por ali fora, a gritar viva a República, foi a multidão atrás deles. Eles chegaram lá, proclamaram solenemente, e agora está aqui, agora a República Portuguesa. Claro que aquilo acabou à chapada e acabaram todos no cilindrol, mas a verdade é que foi isso. Essa foi a primeira vez que foi proclamada a República, nem foi no 5 de outubro de 1910 na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, foi no Porto, e foi por estudantes da Universidade do Porto. E portanto não era estranho também por aquela altura haver assim uns movimentos muito suspeitos, vinham uns gajos cá e há uns gajos lá, vinham uns gajos cá e há uns gajos lá. A coisa não soava muito bem. E começou a não soar muito bem a nível das autoridades. A coisa era de tal ordem, quando chegava uma tuna espanhola, por exemplo, aqui ao Porto, a primeira coisa que se fazia era dar vivas à República. Portanto, ou seja, havia aqui um trânsito estranho e uma cumplicidade estranha entre
as tendências iberistas, as tendências de fusão ibérica de finais do século XIX e a criação, por exemplo, de uma federação académica ibérica, uma associação de estudantes ibérica, e que se sabia que havia gente que andava de um lado para o outro atrás disto. Portanto, as tunas também serviram de alguma forma e eram olhadas com alguma desconfiança, e muitas vezes algumas chegaram a ser proibidas de entrar em Portugal, precisamente porque se desconfiava que por baixo das capas passava muita propaganda e muito folheto e muita informação, e que estas coisas de convívios académicos não passavam afinal de pretextos com razões políticas. Mas é um estudo que quem tiver depois interesse, do que eu duvido, em aprofundar, poderia ser interessante descobrir, ou que afinal não existe nada. Mas tudo indica que sim. E, portanto, os movimentos estudantis associados às tunas têm, de facto, uma importância política em finais do século XIX e uma importância social muito grande. E tem também esta outra coisa, provaram e mostraram na prática que era possível democratizar a música erudita. A música que até aí estava confinada aos grandes salões e às grandes orquestras, a música dos grandes autores, era afinal possível de ser tocada por qualquer um. E este papel, se não houver outro título de glória para as tunas, e quando falo de tunas não falo das tunas universitárias ou de caráter estudantil naturalmente, mas para as inúmeras tunas de caráter popular e fora do meio estudantil, se não houver nenhum outro título de glória, então que seja este. Terem possibilitado a pessoas analfabetas executarem música que à partida só estaria ao alcance de pessoas com estudos, de pessoas que tinham dinheiro para comprar um violino, de pessoas que tinham tempo e dinheiro para passarem anos em conservatórios a aprender a tocar violoncelo ou aprenderem a tocar violino ou outro qualquer instrumento difícil. E esta aproximação, ou seja, esta possibilidade que as tunas deram às populações de também elas participarem e de serem elas próprias agentes e divulgadoras de um determinado tipo de música, é, porventura, aquilo, não há nenhum fenómeno cultural, só comparável talvez às bandas filarmónicas, mas essas talvez também não há nenhum fenómeno cultural que a partir do século XIX tenha tido uma importância tão decisiva, tão profunda, tão marcante, tão democratizadora como as tunas. Fossem elas no âmbito estudantil, no âmbito universitário estritamente dito, mas também no âmbito liceal, fosse nas diferentes agremiações culturais e recreativas. A difusão foi de tal forma grande que encontramos tunas nas antigas colónias portuguesas, encontramos tunas em Macau, encontramos tunas em Goa, encontramos tunas em Timor, encontramos tunas em Angola, encontramos tunas em todas as latitudes, até no Brasil, tunas de profissões, tunas só de caixeiros, por exemplo, uma das melhores tunas, e vou começar proximamente a estudar isso, a tuna dos caixeiros do Porto, por exemplo, que era referenciada como uma tuna ímpar a nível nacional, que era formada pelos empregados de comércio, ou pelos caixeiros, as pessoas que vendiam aos balcões nas lojas, portanto era de uma associação comercial, portanto era tida na altura e referenciada como sendo uma coisa de facto excelente, desde até quando Portugal participou na Primeira Guerra Mundial. O corpo expedicionário português levava necessariamente cozinheiros, ferreiros e levava alfaiates para coserem os botões das fardas dos oficiais e aquela coisa toda. E os alfaiates do corpo expedicionário português fundaram uma tuna, e nós vemos-los fardados, tuna dos alfaiates do corpo expedicionário português. Em 1916 lá estão eles fardadinhos. Portanto, em qualquer lado onde se ia, houvesse 3 ou 4 gajos que soubessem tocar, instantaneamente se formava uma tuna de tudo e mais alguma coisa. Modernamente as tunas também têm sido aproveitadas, particularmente na América Latina, por exemplo, como formas de reabilitação de presos, dar aos prisioneiros formas musicais que eles facilmente se possam rever e possam também participar e dar-lhes também alguns outros horizontes que não sejam propriamente os dos muros da prisão.
Dizia eu que até 1960, 70, as tunas têm uma expressão muito mais forte nos meios não estudantis do que propriamente nos meios estudantis. E o que vai determinar é a grande vaga de imigração, por um lado a guerra colonial, por outro lado as grandes vagas de imigração que vão ditar finalmente o fim dessas tunas que existiam. Não é preciso sair sequer do distrito do Porto para encontrarmos praticamente em cada freguesia, por exemplo do concelho de Gaia, pelo menos uma tuna, que não tem rigorosamente nada a ver nem com escolas, nem com universidades, e muito menos com universidades, naturalmente. Morrem, vão se extinguindo. É muito mais interessante ouvir a música que vem do estrangeiro, é muito mais fácil pôr giradiscos a tocar, as pessoas imigram, envelhecem, o tipo de música tocado pelas tunas deixa de ser apelativo às novas gerações. Era música essencialmente orquestral, de pendor mais ou menos clássico. Os novos estilos musicais, o rock, o pop e a pop começam a invadir e começa a haver necessariamente uma perda de interesse por parte das classes mais jovens em perpetuarem tangos e valsas e coisas que já não diziam respeito. Essas tunas extinguem-se naturalmente, ao ponto de nós hoje em dia percebermos as tunas como um fenómeno universitário ou como um fenómeno exclusivamente universitário. Não é de todo, ou só o é a partir dos anos 80, quando se dá o tal boom. E assim se fecha o círculo. A não ser que querem que eu os masse, continue a amassar mais. Porventura, se calhar, poderíamos tornar isto mais interativo, só eu ter dado a Experimento. Muito bom.